Hoje nós vamos falar sobre um conceito, um tema que parece ter vindo para ficar, um tema que vem ganhando espaço na mídia e entre os especialistas da área comportamental. Nós estamos falando da inteligência social. E hoje, para conversar sobre este assunto, nós temos conosco o professor e consultor Dante Quadros. Olá, professor, bem-vindo novamente ao programa. Olá, Paula. É uma satisfação muito grande estar com você de novo num tema tão relevante como você falou, de nós podermos abordar algumas questões que estão em andamento e estão em estudo. É uma satisfação estar com você de novo aqui. Satisfação é nossa. O professor Dante Quadros é graduado em psicologia, possui mestrado em administração de empresas e doutorado em engenharia da produção. Professor, eu falei nesse tema inteligência social. O que é inteligência social? Nós estamos vivendo uma era da inteligência social? Boa pergunta, Paulo. O momento que nós temos nas organizações exige que o profissional tenha uma postura de trabalho, uma situação dentro daquela esfera de abrangência que ele tem com seus liderados, diferente de um passado. Hoje nós sabemos que se nós não tivermos um clima de trabalho harmonizado, é muito difícil você conseguir resultados de produtividade, de qualidade, de inovação. Então, a partir de 1995, vem uma série de ideias, começando com inteligência emocional e agora mais recentemente com o que você falou, que é a inteligência social, que vem despertando o interesse de todos os estudiosos no sentido de precisar melhor essa teia de relações. Então, é um momento muito especial de entendermos que essas relações precisam ser estudadas, precisam ser avaliadas e o fruto dessas pesquisas podem trazer ótimos resultados para os executivos, para as pessoas de maneira geral, nas famílias e para a sociedade como um todo. Então nós podemos dizer sim que nós estamos começando uma era diferenciada de estudo do comportamento humano. Se nós pudéssemos definir na tua pergunta aí o que é uma inteligência social, alguns autores colocam de uma forma muito enfática que inteligência social é aquela habilidade de você conviver com os demais e ser capaz de obter cooperação com outras pessoas. Então é algo muito relevante, principalmente no meio empresarial de hoje. O professor falou nessa habilidade de se relacionar, de se comunicar. Pesquisas apontam que isso tem muito a ver com a genética, que as pessoas podem nascer com um gene que determina se elas serão mais extrovertidas, se terão essa facilidade de relacionamento. O professor acredita que para aquelas pessoas que não possuem esse gene, é possível melhorar? É possível aprender a se comunicar de uma forma mais efetiva? Paula, a Universidade de Toronto, no Canadá, fez pesquisas muito recentes e as publicações, de maneira geral, deram ênfase muito grande, que eles chegaram a precisar, na genética, que existem pessoas que têm uma facilidade muito maior dessa relação. Então, eles foram capazes de identificar o GG, que é capaz de fazer com que as pessoas interajam de uma forma mais amena, mais social, mais agradável do que outros, como o AG ou a AA. Então, geneticamente, já é possível fazer esse mapeamento de que existem pessoas que têm uma probabilidade muito maior de fazer com que os outros se sintam bem. E outras nem tanto, que são mais turronas, mais irascíveis e causam mais dificuldade na nossa vida diária. Então, se a genética foi capaz de mapear, também os estudos nos mostram que mesmo que essas pessoas que não tenham sido dotadas pela natureza dessa possibilidade de interação, as pessoas como detêm uma inteligência, elas são capazes de desenvolver uma inteligência social. O Howard Gardner, da Universidade de Harvard, ele coloca as múltiplas inteligências, ou inteligências múltiplas que nós temos. Uma delas é a social. E essa inteligência, embora a pessoa não tenha trazido no seu gene isso, ela pode desenvolvê-la através de uma série de atividades, uma série de exercícios que já estão sendo estudados e inclusive aplicados em várias organizações. Tem executivos, por exemplo, que hoje já desenvolvem um comportamento bem diferenciado em relação aos seus subordinados porque aprenderam através desses exercícios, dessas atividades, uma postura social mais adequada. Isso muda completamente a relação entre as pessoas dentro das empresas, né? Com certeza. Veja só, o que a gente vê nas empresas de maneira geral? O grande problema que nós temos nas empresas é que a chefia imediata, ela nem sempre é preparada
para lidar com equipes, com grupos e com pessoas. Normalmente, Paulo, é um excelente técnico que teve sucesso tecnicamente e ele é alçado uma posição de gestor. Só que ele domina tecnicamente, ele não domina as interações, as relações que são necessárias no dia a dia de trabalho. Então, a dificuldade que você tem de conseguir resultados mais efetivos no trabalho depende muito de que esse profissional tenha desenvolvido essa habilidade. Então, nas empresas de maneira geral, mas não é só na empresa, na sociedade, na família, na escola, existe a necessidade de terem professores que não detenham só conhecimento técnico, mas que sejam capazes de interagir mais especificamente com os alunos. Problemas, por exemplo, de pais e filhos. Quanto mais habilidade do pai em lidar com o filho, mais possibilidade de sucesso essa relação tem. Então, é um tema muito especial, muito importante, que tem um destaque relevante nos dias de hoje. Professor citou numa resposta anterior a inteligência emocional. Qual a relação da inteligência emocional com a inteligência social? Elas se relacionam? Com certeza. A partir de 1995, os estudos do Daniel Goleman colocaram em evidência de forma mundial a importância da inteligência emocional. Aquela vida de sentimentos, aquele entendimento do meu sentimento e dos outros. Posteriormente, o Howard Gardner colocando que era uma das inteligências, o Carl Albert, que é um outro autor dedicado a isso, ele se preocupa especificamente, e tem um livro até sobre isso, o Daniel Goleman também tem, mas o Carl Albert traz um livro, que ele pontua alguns elementos da inteligência social. Vários autores trazem várias configurações. Agora, se nós olharmos mais especificamente, a gente vai ver que a inteligência emocional tem a ver com o mundo interior. Como eu manejo minhas emoções, os meus sentimentos. Enquanto que o foco da inteligência social é mais como eu me coloco no ambiente social. Como eu interajo, como eu consigo resultados com as pessoas, como elas têm confiança em mim. Então, na verdade, se nós precisarmos melhor a nossa atenção, nós vamos ver que se uma pessoa bem resolvida emocionalmente, vai ter uma facilidade muito grande de se articular socialmente. Então, na tua pergunta, tem uma relação direta. Aliás, elas se complementam, a inteligência emocional e a inteligência social. Uma questão interessante, a inteligência emocional ela tem 4 componentes, ou 5 melhor. Ela tem o primeiro, que é autoconhecimento. O segundo, que é o controle que você tem sobre as suas emoções. O terceiro, que é a motivação, de você dar um sentido para a sua vida. E o quarto e o quinto tem a ver com a interação social, que é a empatia e a habilidade social. Agora veja só, a inteligência emocional tendo um foco interno, a preocupação social passou a ter uma relevância de um estudo mais aprofundado. E é isso que, por exemplo, o Carl Albert se precisou melhor, não nessas questões internas de sentimento e emoção, mas nas questões externas do indivíduo com o seu grupo, com o seu ambiente, com as pessoas que ele convive. Isso pode ajudar a gente tanto profissionalmente, né, professora? É tão importante. Com certeza, Paula. Nossa. Eu quero saber mais sobre inteligência social, mas daqui a pouquinho nós vamos fazer o intervalo. Você que está nos assistindo, aguarde aí, voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta conversando hoje sobre inteligência social, tema do momento na área comportamental. Professor Dante, em relação à inteligência social, especialistas afirmam que existem 6 habilidades principais. Quais seriam essas 6 principais habilidades que as pessoas precisam ter? Essas habilidades que você está se falando são classificadas por alguns autores. Eu vou me reportar especificamente a um autor, que é o Carl Albert, que ele coloca 5, mas ele engloba
as 6 que você acabou de mencionar. Ele coloca que, de uma forma inteligente socialmente, o indivíduo tem que ter uma consciência situacional, que é a primeira. O que é essa consciência situacional? É você se dar conta do ambiente em que você está. Por exemplo, se eu estou numa cultura diferente, evidentemente que os hábitos, os costumes daquela cultura vão fazer com que eu me comporte de forma diferente. Por exemplo, nós latinos temos uma preocupação de chegarmos mais perto das pessoas, enquanto que alguns povos anglo-saxões, por exemplo, têm uma distância entre as pessoas. Então é muito interessante, por exemplo, nas universidades... O contato físico entre os latinos é muito mais comum. É muito né? mais próximo. Então é muito interessante você ver um latino conversando com um professor numa universidade na Europa, ele tentando chegar perto e o professor já tentando se afastar. Provavelmente eles fazem alguns quilômetros dentro da faculdade, né? Então, dentro desse contexto, essa primeira habilidade de consciência situacional, ela é extremamente necessária para que a pessoa se posicione de uma forma adequada. Existe uma segunda, que é a presença, mais conhecida como porte. Todos nós temos uma presença, e essa presença, essa imagem, de alguma forma provoca reação nas pessoas. Então, o tom de voz, a postura, essa presença pode ser favorável ou desfavorável, mas nós podemos aprender a capitalizar isso em função de alguns resultados. Então, a presença é algo extremamente importante dentro da inteligência social. Existe uma outra habilidade muito importante, que é a autenticidade. Ninguém de nós gosta de se relacionar com pessoas que não sejam reais, confiáveis e que coloquem dúvida na relação. Então, socialmente, a autenticidade é uma habilidade muito importante para quem consegue passar para outra parte essa qualidade. Então, todos nós temos e vemos nos outros se eles nos parecem confiáveis ou não. Então, socialmente, essa habilidade é muito importante, porque nós também causamos nos outros uma atração favorável ou desfavorável. Existe uma outra habilidade, que é a clareza, que envolve a comunicação. E a comunicação, ela se divide em duas. Tanto a comunicação que eu me expresso verbalmente, que eu escrevo, mas eu tenho uma outra forma de comunicação que é não verbal, que é corporal. As duas, de alguma forma, interferem na assertividade, interferem no feedback. Então, para que eu tenha uma boa articulação social, eu preciso ter um bom domínio de comunicação. E isso, infelizmente, não é ensinado nas escolas. Existe uma necessidade que a pessoa se prepare para isso. Então, essas questões ainda têm, segundo o Carl Albert, um último fator dos 5, que é a empatia. É aquela capacidade de eu perceber a realidade de quem está comigo. Se eu não tenho essa empatia, provavelmente eu vou ser inadequado àquela situação. Então, se nós olharmos de uma maneira bem resumida, esses 5 fazem com que alguém se diferencie. E esses 5 podem ser aprendidos e podem ser desenvolvidos, tornando um profissional melhor. Professor, eu quero voltar em algumas dessas 5 habilidades. A principal delas, uma das principais ao meu ver, é a comunicação. Saber se comunicar é fundamental. Quais seriam suas dicas para aquelas pessoas que possuem dificuldade em se comunicar, sendo verbalmente ou não verbalmente? Concordo com você, Paula, que o grande problema é a comunicação. Nas atividades que a gente tem de consultoria, normalmente quando você chega numa empresa, normalmente eles dizem logo no começo assim: a nossa principal dificuldade aqui na empresa é a comunicação. São tantas e tantas empresas que repetem essa a mesma frase, coisa. né? E no dia a dia a gente vai ver que é verdade. Tem pessoas que guardam informações, tem pessoas que competem entre si, tem pessoas que não repassam o que deveriam passar, principalmente as chefias. Então, a comunicação realmente é um problema muito forte. Agora, o que a gente pode, por exemplo, trazer como alguma contribuição para que isso diminua? Quando as pessoas têm a possibilidade de se analisarem na sua comunicação, o fato delas falarem, o fato delas escreverem, o fato delas verem a imagem que elas causam,
faz com que elas possam repensar a maneira com que elas estão se colocando. Então tem muitas empresas que têm programas muito definidos disso, de comunicação assertiva, de comunicação e escuta. Então, essas empresas favorecem com que a pessoa aprenda a traduzir a ideia que ela tem de uma forma que os outros entendam, o que é uma conquista muito árdua para algumas pessoas, mas nem por isso não deixa de ser factível de ser feita. É possível aprender sempre. Sempre, tanto na minha condição verbal quanto não verbal. Até a postura que eu tenho, o gesto que eu faço, tudo isso é possível de desenvolver, de aprender. Professor, outro ponto muito delicado dentro das empresas, das organizações, é o feedback. Como oferecer um feedback a uma pessoa, a um colaborador, de uma forma menos agressiva, de uma forma a não magoar o outro? Muitas vezes as pessoas que recebem esse feedback acabam levando para o lado pessoal, se magoando. Como fazer esse feedback? A tua pergunta é muito boa, Paula, porque o feedback é uma ferramenta muito importante de liderança. Infelizmente, poucas pessoas sabem usá-lo. É tão importante que é o retorno que a pessoa tem sobre o seu desempenho. Agora, você sabe, Paula, que a palavra feedback ela teve uma outra conotação porque ela passou a ser sinônimo de crítica. Agora, quem de nós gosta de ser criticado? Ninguém. Então, muitas vezes na empresa diz assim, hoje é dia de feedback. Todas as pessoas se sentem constrangidas, se sentem mal porque elas imaginam que vão ser criticadas, que vão ser humilhadas, vão ser de alguma forma demonstradas naquilo que estão fazendo. Então, a proximidade com a crítica faz com que a efetividade do feedback não se realize. O que é uma crítica, né? Na verdade, uma crítica você tem uma acusação que você faz, que alguém fez ou deixou de fazer, um julgamento que você faz, se a pessoa é boa, é ruim, se está com má intenção ou não, e pior, uma condenação que você faz à pessoa a ela ter que sofrer as consequências daquele ato. Então é algo muito pesado o aspecto da crítica. O feedback, na verdade, é uma relação de ajuda. E como você disse, como que a gente faz para que a pessoa se saia bem dali? Na verdade, todos nós gostamos de algo que faça sentido para as nossas vidas. Quando você tem um sentido honesto, tranquilo da outra parte, que te faça ver outras possibilidades, aquilo é muito bem-vindo, porque a pessoa sai dali de uma forma melhor do que ela entrou. Então, muito com a motivação da pessoa também. Muito com a motivação. Então, esse profissional que está dando o feedback, ele deve ter muito claro os pontos fortes que ele tem que comentar, ele deve ter muito claro o impacto que o comportamento do outro tem sobre ele, sobre os demais. E quando ele faz isso de uma forma autêntica, sincera, flexível e não radicalizando na crítica, a outra pessoa sai de lá dizendo até muito obrigado. A forma como isso é comunicado também influencia, voltando na questão da comunicação, né, professor? Com certeza, todas as questões ligadas aos aspectos de linguagem não verbal são extremamente importantes, porque às vezes o corpo pode estar dizendo uma coisa e as palavras podem estar dizendo outra. Então esse conjunto do líder com o seu liderado tem que ser de tal forma harmônico que passe ao outro esse sentimento de desenvolvimento e de bem-estar em relação ao que ele está obtendo. Se bem feito, é vantajoso para ambas as partes. Ambas as partes. E quem de nós não precisa de retorno, né? No Todos sentido nós, de né? acerto. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Dante Quadros hoje sobre inteligência social. Vamos para mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança,
troca de experiência e network e principalmente compartilhando conhecimentos. Mas acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim formamos líderes. Assim honramos nosso compromisso. Voltamos conversando hoje sobre inteligência social com o professor e consultor Dante Quadros. Professor, existe um ditado que afirma que a primeira impressão é a que fica. Isso é realidade? Como a nossa autoapresentação influencia em nossa inteligência social? Isso é comprovado em laboratório, é verdade. Existem experimentos recentes que mostram que, por exemplo, os valores que as pessoas têm naquilo que elas acreditam e depois colocadas situações, digamos assim, fantasiosas, as pessoas reagem naquilo que elas acreditam. Então, realmente, se a pessoa tem alguns valores que ela preza nos outros ou em algumas situações, isso acaba tendo consequência depois. A primeira impressão, os resultados de pesquisa mostram, Paulo, que são muito difíceis de mudar. Uma primeira impressão marca, tanto positiva quanto negativa. Mas o interessante desse processo é que a primeira impressão ela pode ser e deve ser muito planejada. Na inteligência social existem até algumas dicas no sentido de que a pessoa se prepare para todos os ambientes que ela vai ter durante o dia. Da mesma forma que nós tratamos as crianças de um jeito, o adolescente de outro, o adulto de outro e as pessoas mais velhas de outra, essa impressão que você causa para a criança, para o adolescente, para o adulto, tem que ser estudado. Então, os maneirismos, o vocabulário, a roupa tem que ser planejada. Então, a primeira impressão é algo que você não tem uma segunda chance de mudar a primeira impressão. Uma segunda chance de mudar a primeira impressão é muito difícil de acontecer. Pode ser revertida, pode, mas ela custa muito a ser conseguida. Então, aquela pessoa que, se alguém teve uma má impressão dela, ela vai ter que se desdobrar muito para reverter aquela posição. No dia a dia nosso mesmo, nós temos vários casos que num primeiro momento a gente viu que aquela pessoa tinha determinados comportamentos que não eram iguais aos nossos. Para que ela mostre que ela tem proximidade conosco, ela vai ter que demonstrar, se esforçar muito. Então, é possível. Agora, se nós pudermos facilitar as relações de uma maneira planejada, organizada, colocando as situações de forma mais agradáveis, essa primeira impressão vai ser o que de fato nós somos, como seres humanos, como profissionais, na nossa essência manifestada no nosso comportamento. Professora, a gente já falou sobre as habilidades que as pessoas precisam ter para ter uma inteligência social, para saber se relacionar com as outras pessoas. Eu gostaria de saber como as empresas recebem essas informações, como o mercado avalia a inteligência social. Qual é o peso dessas habilidades no momento da contratação, no momento da seleção dos colaboradores, sob o ponto de vista da empresa ou do mercado? Paula, isso teve uma mudança muito grande nos últimos anos. Durante anos, as empresas priorizavam quem tinha domínio técnico. Então, a pessoa dominava um processo qualquer, ela era rapidamente admitida e rapidamente ela conseguia um cargo muito bom. Ao longo do tempo, isso tomou um outro rumo, uma outra configuração. Por quê?
Porque nem sempre aquela pessoa que detém o conhecimento consegue fazer com que as outras pessoas consigam resultados. Então, o que as empresas estão fazendo hoje? Por incrível que pareça, tem empresas que é do nosso conhecimento que elas admitem pessoas até sem preparo técnico, mas que são dotadas de uma facilidade de articulação social. E depois, dentro da empresa, a empresa favorece a ela um desenvolvimento específico e técnico. Então, inverteu-se o que se tinha no passado em relação a priorizar o técnico e depois as habilidades de liderança e social, e agora está se dando muita ênfase à questão do relacionamento. Existe um problema muito sério hoje, porque as empresas estão com um apagão de liderança. Existe uma concorrência muito acentuada com o pleno emprego, você tendo mais chances de trabalho, e se você tiver um executivo dentro da empresa que é rude, você acaba perdendo talentos. Então a própria guerra de talentos vem exigir que os líderes tenham essa articulação social mais afinada, mais acurada. Então houve uma mudança, Paula, muito grande em relação à tratativa que se dá, à maneira com que se dá a solução de problemas dentro das organizações. Uma reunião bem liderada envolve não só o conteúdo técnico, que nós não podemos negar, mas muita da articulação do líder e dos liderados socialmente no sentido de alcance e de cooperação. Isso também traz resultados para que a pessoa tenha na carreira dela um maior sucesso. Uma pessoa que tenha a competência técnica e que tenha uma habilidade social tem uma possibilidade muito maior de êxito na carreira do que aquela que tenha um desses só. O ideal seria desenvolver os dois. Professor, está terminando o nosso tempo, mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvir quem seria, na sua opinião, uma grande personalidade, um grande exemplo de inteligência social. Nós temos vários aí na sociedade de maneira geral. Eu vou me reportar mais especificamente dentro do cenário internacional, aonde você tem no meio artístico, por exemplo, o Bono do U2, eles conseguem transitar muito bem, de forma simpática, causas, e ele faz com que as pessoas tenham uma adesão muito grande a ele. Você tem o próprio presidente dos Estados Unidos hoje, o Barack Obama, que consegue, com a postura, com a elegância que ele tem, o tom de voz e o estudo que ele faz da situação, ter uma adesão muito grande. Agora, nós não podemos deixar de mencionar nessa entrevista o Dalai Lama, que com toda a postura que ele tem, o envolvimento que ele tem das pessoas e dos seus posicionamentos, com aquele sorriso dele, ele cativa qualquer um de nós. Que ótimo. Professor Dante, mais uma vez obrigada por estar aqui hoje conosco, compartilhando todo o seu conhecimento em relação à inteligência social. Paula, muito obrigado e eu espero que algumas dessas ideias possam favorecer os nossos líderes na organização. É sempre uma grande satisfação estar aqui com você. A satisfação é nossa. E você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. Se quiser rever essa entrevista ou ver todas as outras entrevistas exibidas aqui no programa Gestão Eficaz, é só acessar nosso canal no YouTube. Você encontra um link para o YouTube na página da Estação Business School, www.ebs.edu.br ou youtube.com/EBS School. Os endereços estão aqui na tela. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá!